Gente, tô com o olho assim porque eu tô com espinha aqui no nariz, tá? Tá doendo um pouquinho. Aí afeta o olho. Mas vamos em frente, fazer nossa devocional para a glória de Deus. Ontem nós começamos a falar sobre o que impede, né? O que nos impede de desfrutar o melhor de Deus. Aí eu falei da história lá em 2 Samuel 7, que a arca ela estava na casa de Obed-Edom. E em 3 meses, Deus prosperou, ele prosperou material, família, né? Financeiramente, com certeza espiritual, a presença de Deus. E a gente voltou um pouco na história para ver que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E em 20 anos não aconteceu nada de extraordinário na casa dele. Certo? Então a gente voltou para entender o porquê que em 3 meses aconteceu toda uma prosperidade em uma família e em 20 anos que a arca passou na casa de Abinadab não aconteceu nada. Isso é que a gente está estudando e analisando, tá? Ontem, devido ao tempo, nós falamos sobre um fator, são 3 fatores que eu identifiquei aqui na palavra, e ontem a gente conseguiu falar sobre um fator, que foi se acostumar com a presença de Deus. Se acostumar. Provavelmente a arca chegou ali, aí passou um dia, uma semana, um mês, ia lá, dava uma olhada, mas com o tempo, a família de Abinadab, ele e seus filhos, eles se acostumaram com a arca na sua casa. Isso levou eles a desprezar a presença de Deus. Então esse foi o primeiro ponto. Isso a gente falou ontem, tá? Então esse a gente falou ontem. Hoje a gente vai falar sobre o ponto 2 e o ponto 3, se o tempo der. O ponto 2, por que em 20 anos não aconteceu nada de extraordinário na casa de Abinadab? A gente vai encontrar isso no versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel, que diz assim, veja, então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, levaram, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Levaram e consagraram. O que a gente percebe aqui? É que não foi nada espontâneo. Não foi nada espontâneo. Foi algo que é imposto à família de Abinadab. Olha, a gente vai trazer a arca lá dos filisteus. Os filisteus não querem a arca, não querem mais a presença de Deus, porque está causando grande reboliço no meio dos filisteus. E eles querem devolver a arca. Ok? Ok, pronto. Então a gente vai deixar na casa de Abinadab. E a gente vai consagrar seu filho Eleazar para cuidar da arca. Ponto. É a mesma coisa de eu chegar para a Sofia e dizer, Sofia, a partir de hoje você vai sair dessa escola e vai estudar nessa escola, ok? Você não vai estudar mais à tarde, agora vai estudar de manhã. Ponto. Ela não teve voz de dizer, papai, eu posso ficar nessa escola ainda? Papai, eu posso estudar no horário da tarde ainda? Certo? Foi imposto. E quando algo é imposto, você tem aquela obrigação, você tem aquele peso de fazer. Então, esse é um sinal de que tudo que é imposto para a gente, tudo que é uma obrigação, nos afasta também de experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser espontâneos. O servir a Deus ele deve ser espontâneo. Não é pesado, gente. Servir a Deus, cumprir os seus mandamentos não pode ser um fardo. Ah, tem 10 mandamentos, tem toda a lei. Eu tenho que cumprir toda a lei. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E a lei, ela é pesada, é um fardo. A lei é uma obrigação. Aquele que está debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, ele precisa cumprir todas as ordenanças. Ok? Precisa cumprir todas as ordenanças. Mas aí o que é que acontece? A gente vê em Mateus 11, eu até marquei aqui para ler para vocês.
Mateus 11, 28, tá? Para quem estiver anotando. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Isso Jesus falando, gente. Lancem sobre mim todas as vossas ansiedades. Lancem sobre ele. Venham até mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Porque Jesus, ele é leve. Ele é paz. Ele já nos chamou para que aquele fardo que está nas nossas costas, aquele peso do pecado que está nas nossas costas, fosse lançado sobre ele. E agora nós precisamos encontrar essa liberdade. Não é obrigação. Ah, mas eu tenho que cumprir tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Gente, você é livre. Eu sou livre. O que nós temos que fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você entender a preciosidade disso, do que Jesus fez em pegar toda a lei e simplificar para a gente em um versículo, e você viver isso no teu dia a dia, você vai ver que não existe fardo, não existe peso, não existe peso mesmo em servir a Cristo. Porque é leve. É leve. Servir ao Senhor é liberdade. Tá? A gente saiu do jugo do pecado. Mas também a gente não pode entrar em outro jugo agora de obrigações. Amém, gente? Então, o filho de Abinadab e Eleazar, ele foi-lhe imposto. Olha, você agora vai ser consagrado a sacerdote. Ele era da tribo de Levi, então ele poderia sim ser consagrado, tá? Mas foi-lhe imposto. A gente entende aqui que não foi algo espontâneo. Mas ele poderia. Ah, foi-me imposto, mas eu vou fazer isso com amor, com dedicação. Eu vou cuidar da arca. A arca é a presença de Deus. O povo poderia ter ficado alegre, porque passou alguns meses sem a arca estar no povo de Israel. Então ele poderia ter depositado zelo naquilo que ele estava fazendo e encontrar leveza, encontrar prazer em estar cuidando da arca. Mas quando a gente faz as coisas por obrigação, o peso de fazer algo por obrigação perde a beleza da coisa. A gente perde a sensibilidade. Nós não fazemos, nós não damos o nosso melhor. E aí nós perdemos a bênção de Deus. Obrigação. Esse foi o segundo ponto pela qual em 20 anos, gente, em 20 anos, não aconteceu nada na família de Abinadab. E o que é que nós estamos fazendo hoje por obrigação? Será que a gente está acordando para participar dessa devocional por obrigação? Será que eu, Wellington, será que eu estou acordando por obrigação para fazer isso? Será que você está me ouvindo aí por obrigação para ser mais um na live? Que tudo que a gente faça seja espontâneo para o Senhor. Eclesiastes 12, acho que é 12:1, fala que lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o acharás. E lançar o teu pão é depositar em Deus a tua confiança. É fazer as coisas com o coração, de forma espontânea. É ser livre. Depositar em Deus. Lançar sobre as águas a tua confiança. Amém? Então, esse é o ponto 2. Obrigação. Não faça nada por obrigação
para Deus. Nada. Porque isso vai impedir de você receber a bênção de Deus. E aí a gente chega no terceiro ponto pela qual não aconteceu nada de extraordinário na casa de Abinadab. E esse é um dos pontos mais críticos e mais pesado, e que a gente precisa tomar muito cuidado. Qual seria? A gente vai ler em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. 1 Samuel 7:3, que diz assim: Então Samuel, tá? Lembre que aqui é na época do profeta Samuel, ok? Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros, suas imagens, e consagrem ao Senhor. Tomem a decisão de servir ao Senhor, de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Gente, esse versículo é precioso. Dá pra gente passar um bom tempo aqui falando sobre ele. Tá? Primeira ponto que me chama a atenção é Samuel dizendo o seguinte: de fato vocês querem? É o primeiro ponto. Se de fato vocês querem, aí segue ali as consequências. Se de fato eu, Wellington, quero servir a Deus e conseguir as suas bênçãos, conseguir a sua aprovação, alcançar a liberdade ali do fardo que está sobre mim, se de fato eu quero isso, ok? É o primeiro ponto. Aí eu agora vou ter que fazer alguma coisa para alcançar aquilo que eu desejo. E foi o que Samuel disse aqui para eles. Se de fato vocês desejam, então vocês vão fazer o seguinte: voltar para o Senhor de todo o coração. E todo o coração, gente, é por completo. É o ser por completo. É a minha vida por completo está entregue nas mãos de Deus. Independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas vão falar, vão pensar. Não me importa o que as pessoas vão falar. Mas se o teu coração estiver inteiramente conectado com Deus, você e ele somente. Esse é o primeiro ponto. Se você estiver ligado primeiramente em Deus, todas as outras coisas elas vão fluir na tua vida. Mas de fato nós precisamos estar voltados. É tempo de olharmos com mais atenção para Deus, para as coisas do Senhor. De olharmos com mais atenção para a palavra dele, de buscarmos mais a ele. Nos voltarmos de todo o coração. Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os deuses estranhos, as imagens de idolatria. Ontem eu falei sobre se acostumar com a presença de Deus e que a rotina do dia a dia nos leva a isso. Nos leva a nos acostumarmos com as coisas que estão acontecendo. Tudo passa a ser normal. E isso nos leva agora a ter ídolos, a criarmos deuses em nossas vidas. E a gente nem percebe. E a gente não percebe. O que pode ser? Pode ser meu emprego, pode ser meu filho, minha esposa, pode ser o dinheiro, pode ser um Deus para mim, pode ser algo que eu gosto de fazer. Vou assistir filme, aí assisto. Tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, aquilo que para você é mais importante do que buscar a Deus, é um ídolo na tua vida, é idolatria. A gente escuta muito, fulano cantor é meu ídolo. Mas não está só em pessoas, mas também está em coisas. Está em coisas. Nem o cantor pode fazer nada por você em relação a Deus, nem as coisas podem fazer nada para você em relação a Deus. E a gente tira o nosso foco do que realmente importa para focar naquilo que nos dá prazer momentâneo, nos dá uma sensação de leveza por pouco tempo. Mas Deus, ele é real, ele é a nossa verdadeira paz. Deus é a nossa verdadeira paz.
Então, que a gente possa voltar. Primeiro ponto, o desejo de voltar de verdade com todo o nosso coração para o Senhor. E quando a gente olha para dentro, tá? Isso não é olhar para fora, é olhar para dentro. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo, Senhor, eu preciso voltar verdadeiramente o meu coração agora para o Senhor. O que é que está lá dentro de mim que eu preciso limpar, que eu preciso arrancar para que o meu coração fique outra vez cheio do Senhor? Para que eu volte à mesma intensidade que eu tinha no início. Interessante que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, no início da nossa trajetória, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Ainda que tenha muita perseguição da família, dos amigos, mas a experiência que você está vivendo com Deus, a sensação de novidade que você está vivendo com Deus, não faz com que você perca o foco. E é uma das fases que mais você é perseguido, mas você está com foco naquilo que importa. E a arca, a presença de Deus na nossa vida, ela vai nos dar essas experiências extraordinárias. Que com o tempo nós nos acostumamos em, eu sou crente, vou para a igreja, leio a Bíblia quando leio, faço a oração. E nós nos acostumamos com essas coisas. Isso não é desfrutar o extraordinário de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração verdadeiramente para o Senhor. Parar durante o dia e conversar com Ele. Conversar como um amigo ali, olha, Senhor, estou aqui, fala comigo. É pegar o nosso coração e rasgar por completo diante do Senhor. Precisamos fazer isso, gente. Os tempos não estão fáceis. Não acho que tudo que está acontecendo é normal, que não é. Teve o comercial da Burger King, acho que foi da Burger King, falando da diversidade de gênero e usaram crianças para fazer esse comercial. Querem colocar na minha e na tua cabeça que é normal e não é normal, gente. É um sinal que o fim está próximo. Ao coronavírus é um sinal que o fim está próximo. Aumento de pestes, de doenças no mundo, o fim está próximo. Guerras no Oriente continuam, o país atacando o povo de Israel. Está na Bíblia, gente, é um sinal que está próximo. O que é que a gente vai fazer? Josué colocou, meu maior desejo é voltar a viver esse amor. Deve ser, Josué, o nosso, de todos. Nós nos acostumamos com o cristianismo raso, gente. Cristianismo que eu tenho que botar minha melhor roupa para impressionar as pessoas na igreja, enquanto o nosso coração está manchado de ódio, de raiva, de inveja, de tudo que não presta. É o que diz aqui a idolatria. Nós idolatramos o nosso próprio corpo. E Deus muitas vezes está distante. Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor, de todo o coração, joguem fora os seus deuses estranhos e as imagens de idolatria. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz assim: ouçais, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não é ninguém que vai nos dizer. Ninguém deve nos dizer, você tem que fazer isso ou aquilo. É a palavra. Eu tenho que seguir a palavra. Lembra do ponto 2, obrigação. A obrigação vai te levar a fazer as coisas de qualquer jeito. Vai ser um fardo sobre a tua vida e Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou.
Você é livre. Então viva a liberdade de servir a Ele com toda a sua alma, com toda a sua vida, com todas as suas forças, com o seu corpo, com a sua mente. Viva de forma livre, porque Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. 7h30, gente, 7h30. Glória a Deus por essa palavra. Que essa palavra possa ter batido lá no mais profundo do teu ser, assim como falou comigo. Jesus falou algo interessante aí, voltar a esse primeiro amor. Gente, eu lembro quando eu era jovem, 10, 11, 12 anos por ali, quando eu me converti, como foi um tempo bom. Como foi um tempo bom. A chama, ela queimava. O amor pela obra, o zelo pela obra, pela palavra do Senhor. Tantas dificuldades que eu passei. Mas a presença de Deus era aquela chama que ia dando energia. Dia após dia, dia após dia. E com o tempo essa chama ela foi sendo sufocada por outras coisas. E eu peço a Deus que essa chama também ela venha arder outra vez na minha vida. Que eu possa voltar outra vez o meu coração por completo. Que eu possa buscar ao Senhor com toda a minha alma, com todo o meu ser. Outra vez. Porque os tempos estão próximos. Jesus está voltando, gente. E aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que nem é frio, nem é quente, é morno, como fala em Apocalipse, esses não verão a glória de Deus. Vi colocou, entregue seu caminho a Ele e confia somente nele. Se você sentir no seu coração, volte para Jesus, Ele é lindo e maravilhoso. Exatamente. Josi está afastado? É, Josi? Se quiser voltar, se estiver afastado e quiser voltar, fala com a gente. Chama a Viviane aí no direct. Fala com a gente. Jesus está chamando para viver algo extraordinário. Nós falamos aqui os 3 pontos, ontem e hoje, os 3 pontos que nos impedem de viver algo extraordinário na presença de Deus. Primeiro ponto. Não é as pessoas, Josi. Não é as pessoas, somos nós. Nunca vai ser as outras pessoas. Embora sejam a causa de muitas coisas, mas é o que está dentro de nós. É o que está dentro, não são as pessoas. Chama a gente para conversar, tá? Se você se sentir confortável, chama a gente para conversar. Então, as 3 coisas que impedem nós de vivermos algo extraordinário na presença do Senhor. Ontem nós vimos se acostumar com as coisas que nos acontecem. Com o dia a dia, com o trabalho, com a rotina, com a igreja, com a família. Isso nos leva a perder a essência, o zelo pela obra do Senhor. Obrigação e idolatria. Essas 3 coisas, se você fizer algo para Deus com essas 3 coisas no coração, você não vai viver o extraordinário. Assim como na família de Abinadab, ainda que você passe 1, 2, 10, 20 anos, não vai acontecer nada de extraordinário na tua vida. E aí amanhã a gente entra na passagem de Obed-Edom, que passou 3 meses. Quem está aqui não perde. Amanhã. Amanhã que dia? Amanhã é sábado? Não, hoje é... Gente, eu estou de férias do trabalho, então não sei que dia é... Hoje é terça ainda, tá? Amanhã, quarta-feira. Amanhã nós vamos falar como é que uma família passa 3 meses com a arca, com a presença de Deus. E coisas extraordinárias acontecem. Recentemente, no início do ano, quando eu decidi voltar o meu coração por inteiro outra vez para Deus. E eu me queixava muito, eu reclamava muito. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Perdi quase 10 anos da minha vida sem me dedicar a Deus de verdade. E aí eu ouvi uma palavra e eu compartilho com você nessa manhã. Deus disse para mim que
Não existe tempo perdido para Ele. Não existe tempo perdido para Deus. Não importa o tempo que você está distante, não importa o tempo que você não está se dedicando a Ele, mas se você decidir voltar o teu coração inteiramente para Deus, todo aquele tempo que na sua cabeça foi perdido, Deus vai fazer recuperar. E a gente está em julho, 7 meses que eu fiz essa decisão de me entregar outra vez inteiramente a Deus. Coisas extraordinárias eu tenho provado dele a cada dia. Como eu falei ontem, eu tenho lido a Bíblia, parece que é uma Bíblia nova, versículos novos, clareza que o Espírito Santo tem me dado. E eu vivi em 6 meses esse ano, o que eu não vivi em 10 anos que passaram. Porque para Deus não existe tempo perdido. Para Deus não existe tempo perdido. Amém? Lúcia, bom dia. Bom dia, Lúcia. Seja bem-vinda, Lúcia, também. Gente, é isso. Temos o grupo no WhatsApp para quem quiser entrar, tá? Quem quiser entrar no grupo, eu posto lá a mensagem, eu posto lá o vídeo quando eu salvo. Então, quiser entrar no grupo, me avisa aqui no Telegram, ou manda o contato aqui para vir ou para mim, e a gente adiciona lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Vamos orar, 7h35, não perde a mensagem de amanhã. Se ontem e hoje foi bom, a de amanhã vai ser muito melhor. Tá? E convida mais gente, convida mais gente. Vamos tirar o print, eu vou sorrir, aquele sorriso, minha esposa pede para eu fazer o sorriso, para a gente tirar o print. Tira o print e compartilha nas tuas redes sociais, no teu Instagram, se possível me marca, o wellington.financas-pessoais, e convida mais gente para receber essa palavra. Vamos sorrir? Ahá! Gente do céu, pronto. Eu vou orar pela minha vida e pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos convida, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos à essência, a voltarmos todo o nosso coração para Ti, Pai. E sabemos que no momento que a gente toma essa decisão, não existe tempo perdido para Ti, Senhor. Nós vamos viver em pouco tempo momentos extraordinários, situações extraordinárias, que vai recuperar todo o tempo que parece perdido. Nos dá um dia de paz, um dia de prosperidade e abençoa cada um, a cada família, Senhor, a cada vida que está ouvindo essa devocional. Em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe grandemente o teu trabalho, a tua família. E tudo que você fizer, venha a prosperar. Amém? Amanhã estaremos aqui, 7h02.